E uma lembrança negativa? Fome no início da vida logo que meu pai morreu, eu fiquei órfão, tomando café com farinha, era muito difícil. Qual é a sensação de voltar 32 anos à casa? Tristeza, né? De ver que o tão decantado progresso não atinge as regiões mais pobres do país. Na verdade, não está a mesma coisa, está pior, né? A sensação é essa, uma tristeza infinita. Mas não é só quando eu chego aqui, não. Quando eu percorro as regiões pobres do país, eu noto que os dirigentes podem preocupar-se com tudo, menos com aquilo que seria fundamental, que era com a população. Bonito, né? O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e tá todo, e metade da população passa fome, e crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? É possível provar? É possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits. Um cromossomo humano. Se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu? Se eu dividir 20 por 6, certo? 6 bits cada letra. Vai dar 3 de uma fração. 3 bilhões de letras. 3 bilhões de letras. Uma palavra, nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais, uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Se uma página de um livro, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, tudo é um cromossomo. Se o senhor dividir 500 vezes 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, pode arredondar para 2. Vai dar 2 bilhões de páginas. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é a mesma coisa que 20 vezes a 5. Se o senhor dividir isso aí por 500, né? 500 mais ou menos, faltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas dividido, o senhor vai ter assim, ó, 20 dividido por 5 vai dar 4. Tá aqui. 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros desse tamanho. 4 mil livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus.
Professor Enéas, contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária, era uma consulta à população, medida que já é prevista. Um plebiscito. Sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz, eu tenho certeza que no momento desse seria talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. Ô, Enéas, você é rotulado, não vou nem falar acusado, mas é rotulado de ser um homem de extrema direita, de ser fascista, de ter ideias extremamente autoritárias. Como é que você vê esse fenômeno Le Pen em Paris? Posso tomar um pouco? Na França? Posso tomar? Claro. Não, o programa é seu. Mas a água é sua. O programa é nosso. Você tanto sentado aqui é nosso. Mas existe... Quer outra coisa? Quer um uísque? Não. Nada? Não. Cachaça, produto nacional. Você quer oferecer café, então? Quer um café? Quente. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar, só uma Café quente, com açúcar. Bem, primeiro vamos logo examinar o senhor. O senhor Le Pen é notoriamente conhecido, homem de extrema direita, xenófobo, um homem racista e, não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Qualquer forma. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época, nos meus minguados segundos, que se o Japão tivesse aquilo em 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá. Não na época, era uma criança. Eu digo, muito depois. Porque então todos os países que detêm o poder nuclear, e é engraçado, o clube atômico, eles não querem que ninguém tenha, mas eles têm a vontade. Eles não querem que mais ninguém tenha. A Índia, por exemplo, tem. Disse, vou ter e tem. E eles não mexem com a Índia. A China tem. E ninguém mexe com a China. Então a bomba foi a pena. Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. No que concerne autoritário, confunde-se muito uma pessoa que tem convicções precisas, que fala com segurança, com firmeza, que acredita no que diz, que tem entusiasmo, confunde-se isso muito com autoritarismo. Será que, para ser democrata, tem que falar sempre mansinho, devagarinho, dando a impressão que não tem convicção sobre coisa alguma? Eu tenho convicções. Eu sei que o nosso país está afundando. Eu estou vendo. Então, quer dizer, quem está olhando para o país percebe o que está ocorrendo. E eu lhe digo assim, eu tenho apenas convicção. E essa convicção, veja, ela se alicerça em dados. Os dados que eu lhe passei são dados do Tesouro Nacional, são irrecorríveis. Você quer... Gente, haveria necessidade de 1 hora de exposição, mas o avançado do tempo não permite que seja feito. Primeiro, dizer que poderia parecer despiciendas quaisquer considerações sobre o partido. Senhor? Não entendi. Mas diante da verve literária de Vossa Excelência e de tantos que me antecederam, eu tenho o direito de usar de um vernáculo escorreito também. Eu prefiro chamá-lo de senhor Clodovil. Tá bom. É uma postura nossa. Tá bem, senhora Avanida, então vamos lá. Você pode chamar de Avanida, de doutora, de senhora. Tá bom, eu poderia, porque eu sou mais jovem que você, mais velho que você, e eu poderia me dirigir... Mas quantos anos você tem? 62. Então eu sou mais velho que eu tenho 65. Me respeite. Está vendo mudança. Está vendo? Não, mas vamos conversar. Está havendo uma mudança. A mulher hoje não é a mulher do passado. A mulher, veja o show, a mulher que está assistindo... A mulher pobrezinha, não é? Mesmo pobrezinha, mesmo mínima. Ela está ouvindo o seu programa, ela está ouvindo uma entrevista. Queira o senhor ou não, o senhor está trazendo 2 pessoas, uma vereadora a mais votada na história de São Paulo, 86 mil votos, isso não é uma brincadeira. E o senhor está trazendo uma pessoa de medicina, está tratando todos com respeito, então, o senhor está levando informação. Se o senhor levar pelo menos a esperança, já é alguma coisa. A esperança de que não haja menino na rua desde algum tempo, a esperança de que moças não precisem se prostituir, tudo isso é importante. A esperança de que é possível viver num mundo melhor, o simples fato de as pessoas estarem ouvindo isso já é importante. Olha, você... Dizer para o telespectador, eu dou aula há mais de 40 anos. A pessoa que sabe é mais feliz do que a pessoa que não sabe. Só o conhecimento liberta o homem. E o conhecimento nos chega fundamentalmente a partir dessa figura que o senhor Clodovil acaba de elogiar, que é o professor. Desde aquele exemplo, o mais belo de todos, que é o professor primário. Lá,
Aquela professora, Esse aquela é o grande professor, é o maior de todos. É. Ela que hoje não é, que recebe um salário miserável, que não tem mais respeito, ela é o padrão de tudo. Era o nome, o senhor é da minha geração, né? Nós decorávamos o nome no cabeçalho, né? E repetíamos, e gravávamos, como eu sei o nome da minha professora do Acre até hoje. Até hoje, já morreu, sei. Professora Elosira Vilaroca, que está do outro lado. E o Criador a tem em bom lugar.